Boa noite, irmãos. Boa noite. A paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir a nossa espada. Oh, glória. Amém? Amém. Êxodo 13. Glória a Deus. Êxodo 13, versículo 21 e 22. Amém? Amém. Glória a Deus. Então diz assim: o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem e para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite, e nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedir para que o Senhor abençoe o culto desta noite. Feche os teus olhos, irmãos. Levante as tuas mãos. Senhor Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Eterno, Misericordioso, amado Senhor. Deus, nós estamos aqui, ó Pai. É por Ti, é para Ti, Senhor, ó Deus, ó Pai. Eu agradeço, Senhor, pela oportunidade, ó Pai, de estar mais um dia, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Eu peço, ó Pai, a presença do Teu Santo Espírito, Senhor, e que Ele passeie no nosso meio e faça, Senhor, segundo o Teu querer, a Tua vontade, Senhor, sobre este culto e sobre as nossas vidas, ó Pai, porque declaro, Senhor, que somos totalmente dependentes de Ti, ó Pai, e que necessitamos, Senhor, não só hoje, ó Pai, mas todos os dias, Senhor, a Tua palavra, o Teu maná sobre as nossas vidas, ó Pai, porque é esse alimento, Senhor, para o nosso corpo, a nossa alma e a nossa mente, em todos os dias, ó Pai. Eu peço também, Senhor, a presença dos Teus santos, dos Teus anjos, ó Pai, neste lugar, ó Pai, para que eles venham, Senhor, ó Pai, guerrear, Senhor, contra tudo, Senhor, ó Pai, impedimento, Senhor, de ouvirmos, ó Pai, a Tua voz nesta noite, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoe o culto, Senhor, ó Deus, abençoe a abertura, os louvores e a palavra principal, ó Deus, ó Pai, e que as Tuas bênçãos, Senhor, estenda, Senhor, sobre os nossos lábios, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, irmão. Glória a Deus. Então diz assim: o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Irmãos, Deus é Deus de promessa e provisão, amém? Amém. Eu vejo, Senhor, a provisão de Deus nas provas e nas provações através desta palavra. Porque, irmãos, 40 anos o povo hebreu passou no deserto e durante a caminhada não faltou a provisão do Senhor. Porque a roupa e o sapato deles não se desgastaram. E além de tudo, o Senhor mandava maná do céu todos os dias. E Deus guiava eles de dia com uma nuvem e de noite com uma coluna de fogo. Eu pergunto para vocês: a provisão de Deus sempre antecede as dificuldades.
A provisão de Deus sempre antecede as dificuldades que ainda vamos enfrentar. Você pode confirmar isso? Amém. Que a provisão de Deus antecede as dificuldades que ainda vamos enfrentar? Amém? A crise até pode chegar, mas os recursos o Senhor já está preparando para mim e para você. E eu posso afirmar essa frase, porque eu vivenciei isso na minha vida. Em 2019, eu tive que passar por uma cirurgia de emergência. Era véspera do Dia das Mães. E eu tive uma hemorragia abdominal muito séria. E eu vivi todas as providências do Senhor neste período na minha vida. Porque eu fui para o hospital e eu precisava de uma transferência para outro hospital para uma cirurgia. E o Senhor providenciou no primeiro dia a minha transferência para o hospital. Chegando no hospital, eu precisava de um exame. E era um fim de semana. E eles me disseram, o exame só pode ser feito na segunda-feira. E o meu caso era tão sério que eu não podia esperar mais. Mas Deus abençoou e colocou um médico na minha vida. Aleluia. E ele me disse, Priscila, nós vamos fazer essa cirurgia com ou sem esse exame, porque você não pode esperar. Mas o Senhor não me abandonou, porque antes do exame veio um outro médico e fez os exames que eu precisava, que iria ser feito na segunda-feira. E o Senhor esteve todo o tempo ao meu lado. E depois, irmãos, que eu fiz todo esse procedimento de cirurgia, eu saí de lá e tive a provisão financeira do Senhor sobre a minha vida. Porque disseram, você vai ter que passar no INSS. E lá é difícil. Lá o médico reprova. Ele pode dizer que esse caso o senhor não foi grave. E você tem que voltar a trabalhar. Ou então, você depender financeiramente do INSS. E eu disse, não, o meu Deus está comigo. E a provisão dele já estava por vir. Porque eu fui no INSS, eu fui atendida. E lá o médico disse, eu confirmo o seu atestado, porque você teve uma cirurgia de muito risco. E eu, sim, você vai ficar atestado pelo INSS. E não demorou nem um dia, irmãos, para ser aprovada. E naquele mês, eu recebi pela empresa somente os dias que eu havia trabalhado. Mas, nesse mesmo mês, o meu esposo, ele recebeu uma comissão do trabalho dele, que valia 3 vezes mais que o meu salário. Amém? Agora eu pergunto, Deus é Deus de provisão ou não é? Amém. E é, glória a Deus. Aleluia! Deus fez muitas coisas na vida, mas eu ainda tenho mais outra parte desse testemunho para contar. Mas agora eu vim falar somente o que Deus faz quando nós estamos no deserto. Não tenha medo, porque quando nós estamos no deserto, logo ali já está a provisão do Senhor, porque Ele cuida de nós em todos os momentos. Porque o deserto que Deus nos coloca não é um lugar de abandono, mas de providência, provisão e direção. E tem mais. Deus nos envia ao deserto, não nos envia ao deserto apenas. Ele garante a provisão do deserto. Deus no deserto, Ele nos protege, Ele nos guia e Ele está conosco em todo o tempo. Por isso, irmãos, se você está passando o deserto, ou se um dia você passar pelo deserto, não temas, não temas, porque assim como o Senhor fez com o povo hebreu, 40 anos no deserto, certamente Ele fará conosco. Amém? Amém. Dá um glória aí, irmãos. Amém? Vamos nos colocar em pé, graça e paz, queridos. Amém. O Senhor Jesus também passou pelo deserto. O Senhor Jesus, Ele, quando esteve aqui nessa terra,
quando Ele deixou toda a glória dele para vir para cá, viver como nós, como humanos nessa terra, por amor de mim, por amor de você, Ele enfrentou tudo que eu e você enfrentamos. Ele estava sujeito a todas as coisas. E Jesus também passou pelo deserto. A palavra do Senhor diz que Ele estava lá no deserto já há 40 dias jejuando. Não tinha comido, não tinha bebido. Oh! E o inimigo foi lá. Assim como na nossa vida, quando nós passamos por momentos difíceis, o inimigo vai lá tentar nos provar, tentar abalar a nossa fé, tentar lançar palavras para nos fazer enfraquecer. Mas o Senhor Jesus nos deu um exemplo maravilhoso. Ele guerreou com o diabo lá no deserto através da palavra. E o Senhor Jesus venceu. E o inimigo bateu em retirada. E logo em seguida veio a provisão, Priscila. Olha só. Logo em seguida veio os anjos ali e serviu o Senhor Jesus. Eu digo para você, o que a Priscila disse é verdade. A luta, muitas vezes ela é árdua, ela é difícil, mas nós não devemos nos queixar da luta. Nós devemos nos fortalecer em Deus para passar por essa situação, porque logo vem a provisão, logo vem o milagre, logo vem a cura, logo vem a resposta. Então nós podemos passar pelo deserto, mas nós só vamos passar, porque logo em seguida está ali a terra prometida esperando a mim e a você. Você crê? Eu creio. Deserto tu estarás.
coluna de fogo está durante a noite. E a coluna ali de nuvem estava durante o dia. Tudo o Senhor prepara. De todas as maneiras o Senhor cuida. De todas as maneiras o Senhor nos protege. O Senhor derrama sobre nós o seu favor, da sua graça. Porque Ele é Deus. E não importa a circunstância, Ele continua sendo Deus. Muitas vezes nós queremos Deus só nos momentos bons. Que Deus faça para nós só o que é bom. Mas muitas vezes nós esquecemos que no momento da luta, no momento que às vezes a porta se fecha, que a enfermidade vem, Deus, Ele continua sendo Deus. Muitas vezes nós não entendemos os propósitos do Senhor, os caminhos do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Mesmo sem entender, entenda. Mesmo sem entender o que está acontecendo contigo, entenda que o Senhor, Ele cuida de você. E logo ali na frente, Ele vai te mostrar toda a providência, tudo aquilo que Ele preparou com amor para a tua vida. Amém? Te adorar.
Quem cuida de você não dorme. Obrigado, Ele não dorme. Muito pelo contrário. Ele vela pelo teu sono. Não chore. Ele está aqui para te dizer que vai acontecer. Aleluia. Que você vai viver o teu milagre. Que você vai realizar os teus sonhos. Que a porta vai se abrir diante de ti. Que você vai ser curado. Que você vai ser liberto. Que a tua vida vai ser transformada. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esquecer.
Alô? Glória a Deus. Shalom, meus amados. Graça e paz. Amém? Você pode se sentar, vamos ouvir o testemunho. Obrigada ao Ministério de Louvor, Ministério de Dança. O Arthur vai contar um testemunho. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto ele vem aqui, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Quero agradecer a vida da pastora Daniele, que ficou aqui enquanto nós estávamos viajando, e todos os amados irmãos que trabalharam na obra do Senhor nesse dia, que nós não estávamos aqui, que Deus recompense de maneira generosa em todas as áreas que você precisa, pastor, e toda a equipe que estava com você aqui, os diáconos, obreiros, os amados ministrando. Amém. Glória a Deus. Pode ser, irmãos? Amém. Irmãos, todo mundo sabe que eu tinha um carrinho, né? Um Fusquinha. E graças a Deus, Deus me abençoou para poder trocar esse carro. Só que aconteceu uma coisa antes de eu trocar esse carro. Eu estava cansado desse carro. É um Poisé esse carro. É um carro bem ruim. Mas eu agradeci a Deus, porque era o carro que Deus tinha me dado. Era num domingo, eu estava indo embora para minha casa. Eu estava falando com Deus. Eu falei: Deus, eu agradeço o Senhor por o Senhor ter me dado esse carro. Porém, esse carro está dando muita dor de cabeça, estou gastando muito. Eu agradeço a Deus por esse carro, mas não está sendo bom. Me abençoa para vender, para que esse carro seja uma bênção para outra pessoa que comprar. Isso foi no domingo. Na segunda-feira eu recebi uma mensagem de um rapaz querendo vir olhar o carro. No mesmo dia ele veio olhar o carro, olhou o carro, era umas 3 horas da tarde, ele mandou uma mensagem de novo falando que queria comprar o carro. Ele comprou o carro e, graças a Deus, eu consegui o dinheiro para comprar outro carro. Eu dei o dízimo, né, do valor devido, que eu recebi em mãos. Na mesma semana, Deus já me abençoou com outro carro. Já na mesma semana. Ou seja, no domingo eu orei a Deus pedindo, e Deus já proveu na mesma semana. Para venda e para compra do carro. Se não fosse Deus para prover na minha vida, eu não teria esse carro. Então quero agradecer a Deus e deixar esse testemunho aí para vocês. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, né, irmãos? Amém. Deus, Ele atende as orações ainda hoje. Amém. Você crê nisso? Amém. Ele atende as orações ainda hoje. Amém. Eu quero fazer uma pergunta para Priscila. Priscila, minha linda cunhada. Por acaso você sabia o que eu ia pregar? Nós combinamos alguma coisa? Eu não sabia Nem nem dos louvores. dos louvores? Som. Senhor, tu sabes. Tem certeza que a gente não se viu, nem se combinou, nem pelo WhatsApp, nada, né? Ok. Espírito Santo. É só para confirmar, né? Os irmãos falam: será que combinou? O que será? Abra comigo o Êxodo 12. Êxodo 12. Vamos falar do que Deus fez com aquele povo no deserto. Mas vamos falar um pouquinho, algo muito específico. Por que Deus levou esse povo lá? Qual o propósito de Deus, né? Êxodo 12, versículo 40. Você pode ficar sentado, você já está acomodado, não tem problema. Êxodo 12, 40. Segundo livro da Bíblia. As crianças podem vir. Hoje não? Hoje não tem? Ninguém me avisou? Então hoje não. Desculpa as crianças, hoje não. Diz assim a palavra do Pai: ora, a permanência dos filhos de Israel que habitaram no Egito foi de 430 anos. Versículo 41.
E aconteceu que ao final de 430 anos, aconteceu nesse exato dia que todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Pede para Deus falar com você mais um pouco, porque ele já começou a falar desde a abertura, né? Depois dos louvores, pede para Deus falar mais um pouco com você, depois nós vamos orar, nós vamos falar com Ele também, porque Deus tem algo precioso para você. Você que está assistindo também, Deus tem algo precioso, mas você que está aqui, preste atenção, porque o Senhor vai liberar algo também para a sua vida. Amém? Querido Jesus, amado Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, para aprender contigo, Senhor. Queremos aprender de Ti, aprender da Tua palavra, aprender a Sua verdade que nos conduz, que nos leva aonde o Senhor determinou. Nós queremos, ó Deus, te pedir, amado Espírito Santo, abre as Escrituras para que possamos entender a palavra revelada, aprovada do Senhor para o nosso coração. Jesus, continue abrindo o nosso entendimento para compreender e o coração para entender as Escrituras, como a Tua palavra diz que o Senhor faz isso. Move, Senhor, sobre nós. Move, porque eu sei que o céu está aberto, eu sei que há algo específico para esta noite, eu sei que o Senhor tem essa graça para ser liberada aqui. Então os Teus anjos se movam segundo a Tua vontade, o Seu querer, liberando, Senhor, as vitórias, as bênçãos, a conquista, a libertação, a cura, a restauração para esse tempo, para esta noite, neste lugar. E a Tua palavra, ela é viva, Senhor. À medida que a minha voz sair, a Tua palavra sai, Senhor, e alcança quem também estiver assistindo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Diga: todo o exército do Senhor saiu do Egito. Todo o exército do Senhor saiu do Egito. No dia que se completou 430 anos de escravidão. No dia que completou 430 anos. Tudo isso, essa frase toda. Olha, se você não conseguiu ocupar, falar tudo isso aí. Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra que Deus ministrou ao meu coração, algo bastante específico, bastante contundente, um objetivo bastante interessante, e algumas situações em paralelo, algo simbólico, para que possamos refletir esta noite. Porém, a verdade da palavra de Deus, ela vem como uma flecha para atingir o nosso coração. Cabe a nós simplesmente abrir o peito e deixar a flecha entrar. Mas não é uma flecha que machuca, é uma flecha que atinge o alvo. Atinge o alvo para um fim específico. É isso que Deus tem para nós esta noite. Então a palavra de Deus diz que o povo saiu do Egito. Da onde o povo saiu? Isso, me ajudei. Da onde o povo saiu? Quem tirou o povo do Egito? Deus. Que povo que saiu do Egito? Povo de Israel. Povo de Deus, povo de Israel, povo hebreu. Eles saíram do Egito. Até o nome hebreu significa aquele que atravessa. Então o Senhor é aquele que está dizendo: é tempo de atravessar, é tempo de sair de um lugar para o outro, é tempo de ir além, é tempo de ir aonde eu determinei para a tua vida. A palavra Egito, no hebraico, eles chamam assim, olha, é bem diferente do português. Mitzrayim. Olha tudo isso. Mitzrayim. Tem nada a ver com a nossa palavra Egito, não é verdade? Mas tudo para os hebreus, hoje chamados de israelitas ou judeus, eles têm um porquê e um para quê, e todas as palavras que Deus deu a eles em hebraico tem um porquê e um para quê, tem um fim, tem um objetivo, tem um propósito. E esse nome Egito, no hebraico, significa limites, fronteira. Então o povo, quando falava Egito, eles estavam dizendo limites. Diga comigo, Egito. Limites. Limites. O Egito é tudo que traz
que limita. Tudo que tem um limite, que impede o avanço, impede de ir, impede, ali tem um limite, esse tapete é um limite. Esse tapete tem um limite. Se eu pular, passei o limite do tapete. O Egito é exatamente isso, no entendimento dos hebreus, o limite. Eles não poderiam sair de lá, eles tinham um limite. Eles não poderiam avançar, eles tinham que ter ali sua mente sempre de escrava, sempre prisioneira, sempre no limite. Não poderiam sair livremente para outros lugares e atravessar a fronteira do Egito, os limites do Egito. E aquela limitação se chamava escravidão, abusos, trabalho forçado, alimentações restritas, porque não era qualquer coisa que eles podiam comer, a dependência de um líder, um faraó, para tudo, uma obediência cega, uma obediência escrava, literalmente. E a mente deles, durante 430 anos, se tornou uma mente limitada, uma mente de escravos. E Deus arranca esse povo de lá, dizendo: acabou o tempo de limite na tua vida, acabou para o povo inteiro. 430 anos eles ficaram ali limitados, presos. E Deus desce com o braço forte, como ele disse a Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo, por isso desci. Agora eu te escolhi para ser o libertador. Vai lá e tira eles de lá. Tira eles do limite. Aleluia, Pai. Tira eles da escravidão que limita, que eles não podem sonhar. O limite impedindo a pessoa de sonhar, uma nação inteira de sonhar, uma nação inteira de crescer, uma nação inteira de progredir, uma nação inteira de viver algo diferente. Limite da sua alimentação, não podiam comer o que eles queriam. O limite espiritual, o limite religioso, porque eles eram dominados para seguir os deuses do Egito. Viviam uma vida medíocre, uma vida sem ter poder de sonhar, sem ter poder de projetar algo, de planejar algo, de querer conquistar, de querer vencer. E eles nasciam e morriam nesse limite por gerações. Até que uma geração clamou. E Deus ouviu e desceu. E Deus levantou o libertador e disse: agora você vai lá. Tira o meu povo de lá. Tira o meu povo de lá. E quando eles saem dos limites, saem do Egito, eles estão saindo do limite, estão atravessando a fronteira. Depois de tudo que aconteceu lá, as 10 pragas e tudo mais, eles saem. E o mais interessante é que existiam 2 caminhos para que eles pudessem chegar à terra prometida, a Canaã, que hoje é a nação de Israel. 2 caminhos. O caminho dos filisteus, que eram os inimigos de Israel, se tornaram inimigos de Israel. E eles poderiam passar ali e a viagem seria bem mais curta. Curtinha. Mas Deus faz eles andar mais. Deus faz eles andar mais. E eles dão a volta. E eles chegam diante de um outro limite. O limite do mar, o Mar Vermelho. Que na verdade não chama Mar Vermelho. Chama Yam Suf, Mar de Juncos. É
Para nós vermelho, porque é uma tradução inglesa, confundiu a palavra junco, que é parecido com a palavra vermelho no inglês, e ficou assim. E eles chegam no limite. Sabe por que Deus fez eles dar a volta? Sabe por que Deus escolheu um caminho mais longo? Porque o medo ia fazer eles voltarem lá para o limite, lá para o Egito. Muitas vezes o medo nos leva ao limite. Ficamos dentro de caixinhas. O medo fica ali. E trememos as pernas de medo de situações, de avançar, do novo, do diferente, do desconhecido. Eles poderiam ficar com medo, porque não era uma nação guerreira. Os filisteus, eles dominavam o ferro naquela época. O ferro, as armas, eles que fabricavam as armas, as espadas, as armaduras, tudo era dominado pelos filisteus, que ficavam na costa. Eles dominavam tudo ali, dessa parte de ferro, de todos esses instrumentos, até mesmo instrumentos de agricultura, tudo que precisava malhar o ferro, porque eles eram grandes ferreiros. Mas Deus sabia que tinha que tirar eles de algo que iria aterrorizá-los, porque eles poderiam chegar lá, de volta ao Egito, porque a mente deles ainda era uma mente escrava, uma mente limitada. Mas ali diante do mar vermelho, o limite, e agora? O que será de nós? Deus já tinha colocado a coluna de nuvem durante o dia. Deus já tinha colocado a coluna de fogo durante a noite. Eles já tinham visto maravilhas, as maravilhas de Deus no Egito. Eles estavam vendo as maravilhas de Deus acompanhando eles. Mas chega um outro limite. Muitas vezes em nossa vida somos tirados de limites e paramos diante de outros limites. Mas Deus está dizendo para mim e para você esta noite: quando eu conduzo aqueles que creem em mim, você pode chegar a vários limites. Há limites que eu coloco para poder mostrar o meu poder a você, mas há limites que o inimigo coloca para você não ir além e não ver a minha glória lá na frente, mas há limites que você mesmo coloca e impede que você avance, você fique parado, inerte, sem se movimentar. Identifique que tipo de limite é e avance ao meu comando. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Pai. Ou você acha que eu não posso fazer aquilo que você precisa nessa terra? Eu não posso curar? Então há pessoas que estão paradas no limite da doença e da enfermidade. Não vou porque eu estou doente. Não vou porque eu estou enfermo. Lembra que tem diferença da enfermidade e da doença? A enfermidade ela é espiritual, a doença ela é física, mas existem enfermidades que atingem o físico. Há ataques espirituais que atingem o físico. E há doenças adquiridas ou doenças hereditárias, que pode ser também anulada. Então qual é o limite? O meu limite é a área financeira. Não consigo sair daqui. Mas Deus tem na sua palavra como é que você organiza as suas finanças. Amém, Senhor. Como é que você organiza a sua vida profissional, material e financeira. Deus deixa registrado para nós dentro das escrituras até isso. Aleluia. Que você pode sonhar e se formar e trabalhar naquilo que você deseja se formar. E Ele tem poder para te dar condição para isso. Aleluia. Que Ele pode abrir porta onde a porta não existe. Verdade, Pai. Que Ele pode fechar a porta que já existe, só para conduzir você à vontade dEle. Aleluia, Pai. Só para isso.
tem saída. O exército do faraó vem atrás deles, ó, a galope. A coluna de fogo sai da frente e vai lá para trás. E eles não conseguem chegar perto do fogo de Israel, mas o mar continua lá, o limite continua lá. O inimigo da mira toma, às vezes vem e ataca atrás, né? Sem que a gente perceba, ele vem e ataca. Mas o Senhor é aquele que te guarda diante, por trás, por diante, dos lados, de tudo. Obrigado, Senhor. Mas o mar continua lá, o que eu faço? Ai, Moisés, eu trouxe o Diego para morrer aqui. Será que lá no Egito, num lugar limitado, não tinha cova para a gente, não? Ó Senhor, esse povo está tudo desesperado. O que eu faço? Diz Moisés. O que você tem na mão, Moisés? Ah, eu tenho aqui meu cajado. Então manda o povo marchar. Manda o povo sair. Manda o povo se movimentar. Então muitas vezes, irmãos, os limites que tem na nossa frente, está aqui, ó, mais uma vez o exemplo do tapete. Ai meu Deus, aqui tem um limite, acabou o tapete, mas a minha fé faz com que eu me movimente, mesmo que os meus olhos não estejam enxergando o caminho, mas Deus está dizendo, vai, marcha, anda, sai desse limite, porque o milagre sou eu que providencio, eu só preciso da sua fé. A sua fé é ativa. Eu só preciso que a tua mente saia. Esse limite que você colocou, ou que alguém ficou falando, não dá, não tem jeito, não vai. Ah, você não consegue, você não, isso, não, aquilo outro. Para de ouvir vozes que te limitam. E comece a ouvir a voz de Deus. E fala, eu te levo aonde eu quero. É só me seguir. A palavra de Deus diz que um vento oriental soprou a noite inteira. Não é igual aos filmes e as novelas, que o cara lá, o Moisés bate o cajado e... Não é isso não. Ficou a noite inteira o vento soprando. A noite inteira. O povo lá, ia lá, ó, olha lá o inimigo, tá chegando. Não, não chega não, porque Deus está cuidando. Ai meu Deus, olha lá, o mar não abre. Calma que o mar vai abrir. Eu não estou vendo nada. Você não precisa ver. Você precisa crer. Aleluia! Quando você crê, aí você verá. Aleluia! Graças a Deus. E soprou. E o mar abriu. Ele abriu. Obrigado, Deus. Glória. O Senhor Jesus, Ele move dentro da sua palavra. E Ele traz para nós um poder que tira tudo que limita a nossa mente, tudo que limita a nossa vida, em qualquer área, seja no relacionamento conjugal, relacionamento familiar, no relacionamento social, no trabalho, tudo que limita, tudo que nos prende, tudo que nos coloca dentro de uma caixinha, Ele está dizendo, eu posso mudar tudo isso. Jesus disse, se o Filho vos libertar, Verdadeiramente sereis livres. João 8,36 e João 8,32, tão conhecido, ficou tão conhecido, né? Conhecereis a Verdade. e ela te Libertará. Então é o próprio Jesus, Ele é a palavra de Deus, Ele é o verbo vivo que desceu do céu, Ele é o verbo que se fez carne, Santa. Ele é a palavra de Deus que tira o limite. O limite que nos prende. Mas nós entramos num outro limite. Deus também tem um limite dele. O limite dos mandamentos. Que Ele vai nos ensinando até onde nós podemos ir. Que não vai nos matar. Que não vai roubar nossa salvação. Que não vai roubar a vida eterna. Que não vai roubar a nossa saúde. Que não vai roubar nossas finanças. Ele coloca o seu limite, mas o limite dele não nos mata, não nos escraviza, o limite dele nos liberta e nos conduz à terra prometida que emana leite e mel. Amém. Então Ele nos tira de um limite maligno do mundo, às vezes um limite maligno familiar, que fica de geração em
paz, de unção, de cura, de restauração. Esse limite que nos cerca tem um outro nome que eu posso falar: proteção de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Você já ouviu falar do sem eira nem beira? Você conhece essa expressão, sem eira nem beira? Quem já ouviu falar dessa expressão? Levanta a mão, deixa eu ver. Todo mundo. Mas você sabe o que significa? Sem eira nem beira? Quem sabe? Então vamos lá, pastora também é cultura e história. Antigamente, principalmente em casas de fazenda, se fazia o telhado e tinha uma beiradinha. Em cima do telhado, uma beiradinha. Alguns mais que tinham poder aquisitivo, os donos da fazenda, às vezes tinha duas beiradinhas mais altinhas assim, ó. O telhado e uma beiradinha mais altinha assim. Às vezes tinha uma aqui, outra ali. As pessoas mais simples, no seu telhado ele era reto. Seria para nós ser o beiral. Então que a pessoa vai lá, pode subir no telhado e está ali o beiral. Acho que é assim que ficou mais fácil. E as pessoas mais simples não. Então quando alguém olhava aquele telhado e da pessoa mais simples falava: não tem eira nem beira. Nunca soube disso. A pastora também é cultura, mano. Entendeu? Então tinha dois negocinhos mais altos assim. Então não tem nem eira, nem a beira. Não tem beirada. Eu achava que era pobre. Então, quem não tinha, as pessoas que não tinha muita condição. Então, Jesus, ele coloca para nós a eira e a beira para a gente não cair do telhado. Para a gente estar protegido. Glória a Deus. E se tiver um mar na frente, ele fala assim: calma, só marcha. Ou seja, faça a tua parte, que o mar é comigo. Abrir o mar é minha especialidade. Então Jesus está dizendo para mim e para você que Ele tem poder para libertar as nossas vidas de todo tipo de limite e nos apresentar um limite que nos mantém libertos, livres. Como é que eu recebo esse limite bom? Entregando a minha vida a Jesus. Glória a Deus. Cumprindo os seus mandamentos, seguindo a sua palavra, tendo raiz na presença dEle, na casa dEle. E o mais importante que nós devemos deixar que a nossa mente seja levada cativa a Cristo. Eu tenho que ter a mente de Cristo. A mente de Cristo não é uma mente escrava. A mente de Cristo é uma mente de príncipe. Aleluia. Ele é rei, é claro, né? Mas eu recebo essa mente, não de escrava, porque o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles já saíram como príncipes do Egito. Aleluia. Mas a mente ainda era limitada. E um príncipe tem a mente limitada? E aquele que tem a mente de Cristo tem a mente limitada para as coisas ruins, das coisas ruins, tem a mente de Cristo. E como é que Cristo pensa? Quais são as coisas que Jesus pensa? Você já parou para pensar? Boa, mãe, essa foi boa, hein? Não é? Essa foi boa. Não era isso que eu ia falar, mas eu gostei dessa resposta. O que você tem que pensar? Tudo que é bom, que é agradável. Nisso pensais essas escrituras. Mas qual que é a mente de Cristo? Que derrota. Acho que hoje eu estou cansada. Acho que eu estou doente. Acho que eu estou isso. Acho que eu estou... só a vida. Já parou para pensar em Cristo murmurando, reclamando? Cristo doente? Ele nos dá a graça para mudar a nossa mente, para que nós possamos ter a mente de gente vitorioso. Mesmo que a gente fique doente, como nós cantamos, se a doença vier, é Deus. Se
curar não for, ele é Deus. Mas é uma mente que sabe que aquela doença, aquele momento, aquela dificuldade, aquela dor, aquela situação financeira não pertence a nós. Ele vai nos dar vitória para vencermos aquela situação. Glória ao Senhor, glória a Deus. Quem abre o mar? Ele. Quem fecha o mar? Ele. O povo passou, pezinho sequinho, sequinho, sequinho. Quando terminou de passar, o mar fechou e afogou os egípcios. Assim como eles mataram hebreus, meninos hebreus, todo o exército do faraó foi morto ali, nas águas. E eles começaram a andar no deserto, não tinha comida. Cadê a comida? Embora eles estavam com muitos animais, mas se eles fossem matar os animais para comer, tirava o leite, fazia os queijos e tudo mais. Mas eles queriam comida. Aí Deus falou assim: olha, toda manhã, na porta da tenda de vocês, é bem interessante isso, as pessoas justas, o maná caía na porta da tenda ali, bem na entrada da tenda, não a porta, né? Na entrada da tenda. Aqueles que era meio assim, ó, o maná caía mais longe para ele fazer o esforço de buscar. Quanto mais nós andarmos retos diante de Deus, diante das pessoas, a provisão de Deus cai na nossa porta. Ela vem sem que a gente fique se matando nessa terra. Claro que tem que trabalhar, tem que fazer, tem que ter o esforço, mas é algo que Deus abre assim de maneira mais suave. E os judeus, sabe, os judeus dizem assim que aquele maná tinha o gosto do que eles queriam comer. Se fosse eu, uma lasanha, um nhoque, uma macarronada, um churrasquinho do papai. Coisa boa, né? Qual a sua comida preferida? Fala, Beto, qual a sua comida preferida? Isso aí, tudo isso aí. Tudo isso aí? Ah, essa foi boa. Pri, qual é a sua comida preferida? Sua comida preferida. Fala, essa é a minha preferida. Carne assada. Então o maná ia ter o gosto dessa carne. Não, hoje eu não quero comer lasanha. Então quando pegava assim, hoje eu quero arroz com feijão, batata frita, ovo e bife. Deu para entender? Que Deus faz. Ele faz. Querer comer carne. Ele mandou as codornizes. Como a Pri leu aqui no começo, a roupa não envelhecia. Está na Bíblia isso. Olha lá. As crianças cresciam, a roupa crescia junto com as crianças. A sandália não envelhecia. Para nós mulheres não ia ser muito bom, porque daí como é que a gente ia comprar um sapatinho novo? A sandália crescia com as crianças. Sabe como eles lavavam a roupa? Domingo que vem eu te conto. Domingo que vem eu te conto como é que acontecia. Maravilhoso. Não, eu contar já, tá brincando? A nuvem passava por eles e limpava, tirava toda a sujeira do corpo, da roupa, da sandália deles, do cabelo deles. Porque não tinha água no deserto, gente. Estamos com sede, não tem água. Bate lá na rocha, fala com a rocha lá, e saía água. Os sábios judeus dizem que a rocha, ela rolava e acompanhava ele, acompanhou eles durante 40 anos no deserto. A rocha andava junto com eles, para que eles tivessem água o tempo todo. A gente não sabe nada do que Deus pode fazer. A gente não sabe nada daquilo que Deus já fez. A gente não sabe nada. E a gente fica com uma vida medíocre, esquecendo que nós temos um Deus todo
Todo-Poderoso. Uma vida assim, com limites. E Deus está dizendo, rompa esse limite. Porque o meu filho Jesus já morreu na cruz para você sair de tudo que te prende nessa terra. Das cadeias, da escravidão, do pecado, da mentira, do engano, da cabecinha pequena. Sai disso aí. Tem pessoas que ficam limitadas pelo pecado, pelo vício. Seja qual vício que for, de bebida, de cigarro, da mentira, como eu falei no outro domingo. Às vezes tem tanto vício, mas é de mentira. Vícios de pecados. Deus está dizendo, sai disso aí. Sai disso que te limita, porque eu tenho poder para dar a você o que você mais precisa. Amém. Eu te fiz no ventre da tua mãe. Amém. Eu te chamei para algo diferente nessa terra. Aleluia. Para de acreditar em gente mentirosa. Para de acreditar naquilo que não sou eu, diz o Senhor. Aleluia. Jesus, ele veio para tirar todo tipo de cadeia da nossa vida, mas a pior cadeia é na cabeça, na mente. Por isso que deixa na sua palavra que tem que ter a mente de Cristo, a mente de Cristo, a proteção de dia, nuvem, cobrir o sol, para que eles não fossem esturricados lá no deserto. Irmãos, lá é muito quente. Eu tive num pedaço ali no deserto da Judéia. É areia, irmãos, é areia, 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 areia. Só tem deserto, é pedra e areia, pedra e areia. As montanhas, algumas montanhas de pedra. Calor, muito seco, 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 seco. 70% de Israel é seco, é deserto. E eu não fui lá onde eles andaram, hein? Eu fui ali, pertinho ali, aonde eles entraram. Seco, esturricado. A pele da gente fica tudo craquelada de tão seco que é. Seco. Mas a rocha ia por eles. A rocha, Jesus, vai conosco. Glória a Deus. Ele é a água viva, Ele é que mata a nossa sede. Ele mesmo disse, ei, se você crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele vem sobre nós como fonte verdadeira. Então Ele vê tudo, Ele providencia tudo. Prestou atenção na abertura do culto? Senão depois você assiste de novo. O que Deus usou a Priscila para falar? Que Deus provê tudo. A palavra provê, o que significa? Ele vê antecipadamente. Prover. Prover. Deus está provendo o que você precisa. A água, o maná, a sombrinha lá. De noite o fogo, porque o deserto é abaixo de zero. O fogo lá te cuidando. E olha, Deus pôs limites durante toda a travessia do deserto para... Irmãos, não vinha bicho peçonhento. Os inimigos que vinham ali aos limites, eles venceram tudo. Só entrou bicho peçonhento, cobras lá e picou muitos e morreu muitos, quando eles saíram do limite da proteção de Deus em desobediência. Verdade, Senhor. Verdade. Deus põe limites e diga-se assim para o teu inimigo: opa! Está vendo meu anjo acampado ao redor, não? Cai fora. Aleluia. Cai fora, cai fora! Graças não está vendo o limite que eu pus aí ao redor do meu filho, ao redor da minha filha, não? Graças a Deus. Aí o diabo pega o rabinho dele, põe para das... Cai fora. Agora muitas vezes a gente brinca com Deus. Deus põe um limite. E a gente fica assim, igual aquelas criancinhas.
Uma hora a gente vai e não consegue voltar. Não é verdade? Uma hora a gente vai e não consegue voltar. Você já brincou de mãe da rua? Que tinha que ficar lá no meio fio, e aí corrida, você atravessava a rua, alguém tinha que catar nós, tal. Você não sabe essa brincadeira, desculpa aí. Mas tinha uma hora que a gente saía do limite daquela brincadeira, alguém pegava a gente. Assim é o inimigo da minha e da tua alma. Quando ele percebe que eu vou sair do limite, não precisa eu ir muito longe. É só tirar o pezinho para fora. E eu coloco o meu pé no laço do passarinheiro, no laço do inimigo, na armadilha de Satanás. Então eu tenho que ficar no limite de Deus e rejeitar os limites de Satanás. Porque daí Satanás vai falar assim: você vai ficar aqui nesse pecado, você vai ficar aqui nessa miséria, você vai ficar aqui nessa doença, você vai ficar aqui nessa situação, você vai ficar aqui nessa tristeza, nessa depressão, nesse mal, nessa vontade de se matar, você vai ficar aqui. Mas Deus fala: fica onde eu quero que você fique. E eu te darei uma mente restaurada, renovada. Uma mente que vê aquilo que eu tenho preparado, um plano poderoso de esperança, de futuro. Obrigado, Deus. Plano de paz e não de mal. Como ele diz na sua palavra em Jeremias 29:11. E eu tenho planos de paz, de esperança para te dar. Oh, glória a Deus. Isaías 55, o que ele fala? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Porque os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Então é melhor eu ficar no limite do pensamento de Deus, no limite do caminho de Deus, que eu vou ser livre nesse limite. Glória. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Grande Deus. Deus abre o mar se preciso for, só para te fazer atravessar. Tudo que impede você de chegar onde Ele determinou, Ele tira da frente. Deus está preparando uma nova jornada espiritual para você. Por isso Ele está tirando os limites malignos e te levando aonde Ele determinou para você. Você está preparado para essa nova jornada espiritual? Amém. Essa jornada espiritual tem um nome. Teu nome: liberdade verdadeira. Aleluia. Você crê nisso? Sabe quando mudou a mente deles? Quando eles receberam a palavra de Deus, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco no grego, e no hebraico é chamado de Torá, que significa ensinamento, ensinamentos, mandamentos, também chamado de lei, leis. Aí, este é o limite da proteção, os mandamentos, os ensinamentos, as leis do Senhor. Por isso Jesus disse assim: aquele que guarda os meus mandamentos. Então Jesus quer que eu guarde os seus mandamentos. Amém. Esse é os limites para uma vida vitoriosa. Amém. Os mandamentos dele. Graças a Deus. Se a minha palavra estiver em vós, se eu estiver em você, você estiver em mim, tudo é pelo mandamento. Amém. Esse é o limite de Deus para nós. Não escraviza, liberta. Graças a Deus. Como está a sua vida com Deus? Se hoje você partir dessa terra
você vai para qual limite? O limite do inferno ou o limite da eternidade com Jesus? Não dá para sair de nenhum lugar depois que a gente se for, mas a escolha eu faço aqui. Você tem certeza da tua salvação? Você faz parte do corpo de Cristo? Esse também é o limite. Você faz parte da igreja do Senhor, não importa a placa, mas da igreja do Senhor. Você é a noiva do Senhor, também é um limite. Limite bom. Fecha os teus olhos. O limite da liberdade, da salvação, da prosperidade, da saúde, de viver numa terra prometida na eternidade. Tudo que Ele tem de maravilhoso que Ele pode fazer aqui também nessa terra. Qual é o limite que te prende, que te impede de viver no limite de Deus? Pela salvação em Jesus. Coloque diante de Deus isso. Qual é o limite? Deus não quer que você viva em nenhum tipo de Egito. E aqui o Egito é o inferno. Podemos usar esse paralelo. O Egito é o mundo, as coisas ruins do mundo. Porque no mundo nós estamos aqui, tem muita coisa boa aqui, não é verdade? Mas estou falando espiritualmente, quando se fala o mundo, né? Nós estamos nessa terra, sujeitos a coisas boas e ruins. Mas existe bênção nessa terra também. Aleluia. A terra prometida que Deus deu a Israel, aqui na terra. Existe uma terra prometida para nós também, uma bênção, vitória, todas as áreas. Aleluia. Mas o que te impede de sair de um limite ruim? Sair do limite das dívidas, do endividamento, dos negócios mal feitos, dos problemas familiares, das doenças. Todos nós passamos. Eu passo, você passa. Somos todos iguais. Mas o que nos impede? O primeiro limite que nós precisamos romper é da salvação. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, fique de pé no seu lugar. Você que está em casa também, se posicione para isso. Coloque a mão no seu coração. Vamos orar juntos, entregando a nossa vida a Jesus. Amém. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Amém. Fique de pé no seu lugar e põe a mão no coração. E diga assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Você tem que falar para o inimigo da tua alma ouvir. Ele não lê somente. Então você tem que falar para desautorizar ele de qualquer limite na sua vida. Tá bom? Senhor Jesus, Senhor Jesus. eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Faz morada eterna. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Nesse momento, eu rejeito, renego, renuncio, desautorizo toda ação de Satanás e seus demônios da minha vida. Tudo que coloca limite e me impede de viver, de ser, de avançar naquilo que Deus determinou para mim. Aquilo que Deus determinou para Caia mim. por terra agora. Caia por terra agora. Em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus
Me cubra com o sangue do Cordeiro. E eu ordeno que todo demônio, o maior ou menor, que possa agir em minha vida, na minha casa, na minha família, bata e retirada, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Ajusta, Jesus, a minha armadura espiritual. Fecha a porta do inferno. Para minha vida, para minha família. Tudo que o Senhor me deu. E que abra as portas dos céus. Pelo poder que há no nome de Jesus. E que venha potencializar pelo querido e amado Espírito Santo toda sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Senhor Jesus, põe a mão assim na sua cabeça, na sua mente. Fala, Senhor Jesus, eu levo a minha mente cativa a Cristo. E peço, Senhor, me dê a mente de Cristo. A mente que não tem limites. Malignos. Mas limites dos teus mandamentos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Querido Deus, amado Senhor, aqui estão os teus filhos e filhas. Eu peço que o Senhor visite agora todos e que traga, Senhor, a tua presença e a tua unção pela tua palavra. Toda ação de Satanás que vem com cadeias, que vem com prisões, que limitam, Senhor, a fé, que limitam, Senhor, cada um dos teus filhos aqui de viver o que o Senhor tem preparado. Em nome de Jesus, cai por terra agora. Seja destruído, seja anulado, seja quebrado toda obra maligna, todo mal feito, toda palavra contrária, todo espírito de doença, espírito de enfermidade, caia por terra agora. Essa doença seca até a raiz. Em nome de Jesus, seja qual for a doença que está limitando essa pessoa, até mesmo trazendo medo, trazendo, Senhor, situações ruins, eu peço que o Senhor visite agora. Caia por terra toda ação do inferno, toda perturbação na mente, toda perturbação na alma, no espírito, toda perturbação dentro de casa. Em nome de Jesus, visita esse homem naquela casa, visita aquela mulher naquela casa, Senhor. Vai quebrando as algemas, as resistências, vai quebrando todo aprisionamento, fortaleza da mente, das emoções, da alma, do corpo, do espírito. Senhor Jesus, vai quebrando as cadeias agora, pelo poder que é no nome de Jesus. Envia anjos dentro dessa casa, anjos poderosos com a espada desembainhada, flamejante, cortando a cabeça de Satanás, dos seus demônios que muitas vezes ficam escondidos na casa, debaixo dessa cama, debaixo desse lençol, muitas vezes perturbando o sono. Em nome de Jesus, solta a criança, solta o adolescente, solta agora. Jesus vem guardando toda a família, todo pensamento de abandono, de rejeição, todo pensamento de fracasso, em nome de Jesus, vai cair por terra. E todo espírito de engano que queira tirar essa pessoa da onde o Senhor determinou, caia por terra agora também. Em nome de Jesus, todo limite maligno cai por terra, que seja desmoronado, como se diz, Senhor, cai cartas empilhadas, cai também esses limites, em nome de Jesus. E que a tua palavra, Senhor, seja um limite saudável, o limite de proteção, o limite de proteção, Senhor. Faça muros de fogo, Senhor, ao redor dos teus filhos, filhas, ao redor dessa casa, dessa família. Faça, Senhor, um elo de anjos ao redor de cada casa. Eu te peço, em nome de Jesus, Senhor, com todo temor e tremor diante de ti. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou me despedir de você que está assistindo. Guarda o teu coração, que os únicos limites sejam a palavra de Deus, os mandamentos. Deus te abençoe. Shalom.